Boa noite. Estamos reunidos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos dos livros Dogma e Ritual de Alta Magia, do Edipo Alevi. Hoje os capítulos a serem tratados serão os 15 e 15 do Dogma e Ritual, respectivamente Magia Negra e o Sabá dos Feiticeiros. Quem vai conduzir a apresentação hoje sou eu, o Ari, e eu não vou fugir muito dos assuntos do capítulo, me parece um capítulo, os dois me parecem capítulos um tanto quanto claros, bastante diretos no que eles estão falando, especialmente em Magia Negra. E eu espero ser sucinto, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram chamar a atenção durante a palestra, é melhor que vocês façam algum sinal sonoro. Podem abrir o microfone e falar comigo. Eu estou com fone, eu vou ouvir, não vai ter nenhum eco. E, claro, depois da palestra, nós vamos abrir para debate, para discussão. Para quem quiser acrescentar alguma coisa, enfim, ficar à vontade, pode fazer as anotações tranquilamente. Pois é. Primeiro capítulo 15 do Dogma, Magia Negra. Ele é um capítulo bastante simples, para falar a verdade. Ele tem uma página e meia, no máximo. E ele se resume basicamente a essas duas perguntas, que são: existe um diabo e o que é o diabo? Tudo que ele fala no capítulo gira em torno dessas duas perguntas. Ele diz que a primeira pergunta, a ciência fala-se, a filosofia nega o acaso, e só a religião responde afirmativamente. E a segunda, que é o diabo, a religião diz que o diabo é um anjo caído. A ciência claramente cala-se, a filosofia oculta aceita as definições da religião e as explica. Em primeiro lugar, quanto a se existe um diabo. Essa é uma pergunta que foi respondida durante o livro, que foi tocada durante o livro em diversos momentos, e é consequência de algumas afirmações do próprio autor durante o livro. A pergunta é se existe um diabo. Em primeiro lugar, ele afirma que Deus existe, e que se Deus existe, ele é absoluto, ele é a totalidade das coisas, ao mesmo tempo em que é uma coisa incognoscível, uma coisa sobre a qual não dá para amarrar o pensamento, porque nossa natureza é limitada, enquanto ele é absolutamente ilimitado. Então ele seria onipotente, onipresente, onisciente e sem limite nenhum. Dizer que existe uma potência tão grande quanto Deus e inversa a ele, e seria a mesma coisa, e que da qual Deus não faz parte, seria a mesma coisa que limitar Deus, seria a mesma coisa que traçar uma barreira do Deus e não Deus, o que não faria sentido com a afirmação anterior, de dizer que Deus é absoluto. Essa barreira ela é impossível se nós admitirmos essa concepção de Deus. Além de que essa afirmação também leva a consequência. É a mesma coisa que dizer que Deus é o ser por excelência, ele é aquilo que é de fato, ele é a verdade última das coisas. A verdade, para ser verdade, ela tem que ser absoluta. Um ser, para ser de fato, em tudo que ele é, no seu aspecto mais verdadeiro, ele não pode, ele tem que ser absoluto. Então, dizer que existe alguma coisa inversa a Deus, que é ser absolutamente, que é de fato o ser por excelência, seria o mesmo que dizer que existe alguma coisa que é o não ser por excelência, o que também é um absurdo. Então, dizer que existe um diabo, que existe uma potência igual a Deus e contrária a ele, igual em poder, em capacidade, em extensão, ou seja, em todas as suas características, mas ao mesmo tempo contrária e separada dele, é um absurdo. Não faz sentido quando você afirma Deus, como o livro veio afirmando durante todo esse tempo. Não faz sentido você afirmar a existência desse Deus e ao mesmo tempo
afirmar a existência de um diabo. Então, depois da nossa pequena interrupção, por um pequeno problema técnico, voltando à apresentação, nós estávamos na resposta justamente da primeira pergunta do capítulo 15, Magia Negra. A pergunta: existe um diabo? E a resposta basicamente é não. Não como alguma coisa que seja igual a Deus, no mesmo nível que Deus, que esteja lado a lado com o absoluto, sendo também absoluto e contrário a ele. Que limite, não existe nada que limite Deus e que seja contrário a ele nesse sentido. Não existe um antônimo de Deus, por assim dizer. Isso não é possível, seria um absurdo se levarmos em conta tudo que o livro disse até agora. E a segunda pergunta é: ainda assim, existe uma segunda pergunta, que é o que é o diabo, e que Levi diz que a ciência responde afirmativamente e a filosofia tenta explicar essa afirmativa. O Levi diz que a religião afirma a existência do diabo e que a filosofia tenta explicar essa afirmativa. E se não existe de fato um diabo, se não existe um diabo que seja absoluto, que esteja no mesmo nível de Deus e que seja o contrário dele, como é que se responde o que é o diabo? Levi diz que o diabo é, em magia negra, o grande agente mágico empregado para o mal. Então, o diabo é, em magia negra, o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. O diabo, nesse caso, é basicamente a imagem na luz astral, o reflexo na luz astral de tudo aquilo que é absolutamente humano e que é absolutamente evoluído no humano, tudo aquilo que é absolutamente bestial no humano, tudo aquilo que é absolutamente vil, ruim, condensado em uma egrégora, por assim dizer, em uma cadeia de pensamentos, uma cadeia de imagens, uma cadeia de atitudes, uma cadeia de inclinações que são as mais baixas do ser humano e que se condensam em uma estrutura de ideias. Isso fica ainda mais claro quando a gente para pensar que essa imagem que nós temos hoje do que é o diabo na nossa cultura, que é uma ideia que vem através, que foi construída através do cristianismo, especialmente da religião católica, é de fato uma imagem construída. Esse conjunto de ideias, em primeiro lugar, é um conjunto de ideias que nasce com a humanidade, que nasce com o humano enquanto animal. E especialmente se desenvolve com o humano enquanto tenta se desenvolver como humano, mas que não consegue chegar a essa meta ou não quer chegar a essa meta e se prende às suas características animais. Mas essa figura definida, essa figura com uma pele vermelha, um rabo longo e dois chifres, essa é uma figura que surge depois. E é justamente um ponto de condensação, um ponto para onde todas as pessoas podem olhar e identificar todas essas características. É simplesmente uma personificação de tudo aquilo que age mais baixo no humano. E a gente para pensar que, nos primeiros séculos do cristianismo, o diabo ele não tinha uma forma definida para a igreja. Ele não tinha um rosto, ele não tinha um corpo. O diabo ele podia se apresentar em qualquer coisa. Ele era a tentação em si. Ele era o pai da mentira, por assim dizer, como as pessoas gostam de falar. Tudo aquilo que provocasse o ser humano em seus instintos era uma manifestação do diabo. Podia ser um homem bonito, uma mulher bonita, poderia ser um banquete, poderia ser tudo aquilo que satisfizesse os desejos, tudo aquilo que satisfizesse o corpo. Era considerado diabo. Só mais tarde, só lá para a Idade Média, que começaram a surgir as primeiras figuras relacionadas a essa ideia. Uma das primeiras é essa que está no slide, que é do Codex Gigas, se eu não me engano. Mas, enfim,
além dessa imagem começar a ser construída pela própria igreja, no seu processo de assimilação de diferentes povos em diferentes culturas, também aconteceu a demonização de muitas figuras, de muitas entidades, muitos deuses, que eram referências para esses povos. Nesse esforço de conquista, existiram sempre dois movimentos, que foram o de assimilação de algumas imagens dentro da própria religião, dentro da própria história da religião, como aconteceu com a Bridget, que virou Santa Brigídia, e por outro lado, a demonização de outras entidades, que também, no fim das contas, são figuras que remetem a características da psique humana, características da alma humana, ou manifestações das leis do universo. Enfim, não são deuses em si, são imagens, são referenciais, personificações de outras coisas. São, por fim, símbolos, signos que referem a outras coisas. Então é isso. O diabo, como ser absoluto e contrário a Deus, não existe. E, como ser relativo, ele existe relativamente ao humano. Ele existe relativamente àquilo que existe ainda a ser trabalhado no ser humano. E em magia negra, ele é o grande agente mágico, a luz astral, usada para o mal por uma vontade perversa. É isso sobre o primeiro capítulo. O capítulo 15 do Dogma, Magia Negra. A segunda parte é o capítulo 15 do Ritual, o Sabá dos Feiticeiros. Aí a gente tem uma imagem do podzinho tão singelo na sua assembleia. Eu acho que o ponto interessante para começar esse capítulo está justamente no título. Em primeiro lugar, porque é o Sabá, entre aspas, e é dos feiticeiros. O Sabá, o Eliphas Levi, ele vai falando durante esse capítulo e ele puxa uma possível origem para o nome Sabá. Ele diz que, segundo a opinião dele, a palavra Sabá vem do Sabá judaico. E ele diz que, pois é certo que os judeus, depositários mais fiéis da Cabala, foram quase sempre mestres em magia, os grandes mestres da Idade Média. E entre os judeus, o sábado era o dia de descanso, e nesse dia eles realizavam assembleias que receberam o nome desse dia. O sabá, nesse caso, é simplesmente uma reunião sagrada para compartilhamento de ritos e de conhecimentos espirituais. O que faz ele se tornar o sabá das lendas, o sabá dos feiticeiros, em parte é justamente o mistério que envolve essas reuniões. Afinal, nem todos os conhecimentos estavam abertos a todas as pessoas. Eram reuniões fechadas. E tudo aquilo que é secreto cria muita especulação em volta de si. A gente conhece muito bem como essas especulações são criadas. Além disso, é o sabá dos feiticeiros, e não o sabá dos magos. E ele, Levi, faz uma distinção muito clara disso, ainda lá no capítulo 1, o recipiendário. Opa. Um instante. Em que ele diz que existe uma diferença entre o mago e o feiticeiro. O mago dispõe das forças que conhece, enquanto o feiticeiro procura abusar do que ignora. O diabo, se é permitido num livro de ciências empregar essa palavra desacreditada e vulgar, o diabo se dá ao mago e o feiticeiro se dá ao diabo. Mais uma vez, o diabo é o grande arcano mágico sendo usado por uma vontade perversa. Então, é disso que esse capítulo vai tratar. O falso sabá, o sabá entre aspas, que não é o verdadeiro sabá, dos feiticeiros. Apesar de que o autor ele vai dizer durante o capítulo que o sabá, a reunião, de fato, ela existe, como o próprio nome, a própria origem do nome supõe. Só que ele vai dividir o sabá entre
3 tipos, sobre os quais eu vou falar mais tarde. Um deles, o sabá dos feiticeiros, outro, o sabá verdadeiro, e um terceiro, que é um sabá imaginário. Um sabá que faz parte simplesmente da loucura de pessoas que se acreditam magistas. E dentro de toda essa especulação, a imagem que está no centro é justamente a do diabo. E uma das imagens do diabo é justamente a de um bode. E uma imagem muito popular para se falar do diabo é justamente a imagem do Baphomet, que está na capa de algumas das edições do Dogma Ritual, está na capa, está no início, na verdade, do livro do Ritual de Alta Magia. E eu acredito que, inclusive por causa desse livro, se tornou uma figura ainda mais popular como a figura do diabo, como uma imagem do que seria o mal. Eu não conto as vezes em que eu já vi em diversas mídias, sejam filmes ou jogos, o Baphomet usado como uma representação de um demônio ou de demônios ou do próprio rei do inferno. E o Elifa Oliveira ele vai justamente tentar desmistificar essa figura, até porque o capítulo 15 faz referência à lâmina 15 do tarô, que é o diabo, e que tem uma imagem similar, mas não igual, que é justamente contrária à que o Baphomet representa. E que a gente vai falar um pouquinho logo adiante também. Mas tentando desmistificar essa imagem do Baphomet, ele vai tentar desmontar justamente o que essa imagem representa, porque ele, no fim das contas, é um pantáculo. Ele é uma reunião de símbolos para representar uma ideia maior do que esses símbolos isolados. E que fala muito mais do que simplesmente um discurso. Ele é um pantáculo, ele é uma figura, ele é um símbolo que representa alguma coisa, que não é uma figura a ser tomada simplesmente pelo que parece. Então, ele vai dizer no capítulo 15, ele vai falar sobre o Baphomet. Espera só um instante. Ele vai desmontar este pantáculo falando sobre cada um dos símbolos que estão representados nele em separado, para dar uma noção do que esse símbolo quer dizer. Ele vem falando logo no início do capítulo 15, o bode, que é representado no nosso frontispício, traz na fronte o signo do pentagrama com a ponta para cima, que é o suficiente para fazer dele um símbolo de luz. Eu lembro do capítulo o pentagrama, o capítulo 5 do Dogma, em que o Levi fala no segundo parágrafo justamente: o pentagrama exprime a dominação do espírito sobre os elementos. E é por este signo que encadeamos os silfos do ar, as salamandras do fogo, as ondinas da água e os gnomos da terra. Ou seja, por si só, o pentagrama já transforma a figura do Baphomet em um símbolo que representa a iluminação. E não, claro, as ideias que o diabo representa, que são justamente o contrário, aquilo que está abaixo do humano. Do humano, de fato humano. Faz com as mãos o sinal do ocultismo e mostra em cima a lua branca de Hesed e embaixo a lua branca de Gevorah. O símbolo do ocultismo, a mão para cima e a mão para baixo, o sinal da lei da correspondência. Mostrando a lua branca de Hesed e a lua preta de Gevorah, que é um sinal que exprime o perfeito acordo da misericórdia com a justiça. O facho da inteligência que brilha entre seus chifres é a luz mágica do equilíbrio universal. E também a figura da alma levada acima da matéria, embora esteja presa à própria matéria, como a chama está presa ao facho. A cabeça de animal exprime o horror do pecado, que só o agente material, o único responsável, deve para sempre sofrer a pena. O caduceu que está no lugar do órgão gerador representa a vida eterna. O ventre coberto de escamas é a água. O círculo que está em cima é a atmosfera. As pernas que vêm depois são um emblema volátil.
Depois, a humanidade é representada pelos dois seios e os braços andrógenos dessa figura das ciências ocultas. Ou seja, em última instância, afinal, o Baphomet é uma figura de equilíbrio das polaridades, de centralidade, de não movimento entre essas polaridades, mas de domínio sobre essas polaridades, de domínio do espírito de fato, do espírito que é eterno, imóvel e bem definido, sobre a matéria, que é o volátil, aquilo que é limitado e tem finalidade. Ele não pode ser em si uma representação do diabo, justamente porque ele representa aquilo que é contrário ao diabo. Ele é um patáculo que representa justamente o contrário do que o diabo representaria. E a gente pode ver isso muito claramente, mostrando a lâmina do diabo no tarô, em que esses símbolos eles estão justamente invertidos. Nós temos o pentagrama invertido na testa, mostrando justamente a subserviência do espírito à matéria, o facho colocado para baixo, mostra retirado do seu lugar de equilíbrio, do seu lugar acima da cabeça, do seu lugar que ilumina de fato a visão, mostrando justamente a escuridão da ignorância, e todos os elementos que mostram um equilíbrio entre polaridades estão absolutamente separados. E a gente vê claramente o homem e a mulher separados e acorrentados aos pés dessa figura animalesca. Um de um lado, o outro do outro, se encarando, mas nunca se tocando e absolutamente separados. O caduceu simplesmente excluído. Enfim, é uma figura de desequilíbrio, de ignorância e de falta de controle. São imagens absolutamente diferentes. Pois bem. Então, essas duas figuras elas vão existir dentro do imaginário, elas vão existir de fato dentro do sabás, dentro dessas reuniões em que se diz que aconteciam para adorar essas figuras, só que uma vai existir dentro do que o Eliphas Levi diz ser o sabá verdadeiro, as reuniões para passagem de conhecimento e para compartilhamento de ritos, para afirmação desses conhecimentos, e a Assembleia dos Feiticeiros. Uma de fato usou o Baphomet como referência, a outra de fato usou a imagem do diabo, ou talvez até a imagem do Baphomet, acreditando ser o diabo. Ele diz que existem 3 tipos de sabá. O primeiro deles seria um sabá fantástico imaginário, daqueles que se acreditam magistas e que têm delírios e alucinações, muitas vezes provocados por soluções, beberagens alucinógenas ou o impressionar da imaginação por rituais bem elaborados ou todo tipo de loucura que possa se expressar voluntário ou involuntariamente por aqueles que acreditam se transportar de fato para uma reunião de feiticeiros onde eles veem coisas fantásticas, coisas irreais, coisas não naturais e onde eles acreditam satisfazer os seus desejos mais obscuros possíveis. Esse sabá ele não existe de fato. Ele simplesmente faz parte da loucura, ele faz parte da imaginação de pessoas que se acreditam magistas. Em segundo lugar, existe a Assembleia Verdadeira, a Assembleia dos Verdadeiros Adeptos, a Assembleia Oculta dos Verdadeiros Adeptos, que o Levi também vai descrever. Ele diz que essas assembleias, elas de fato aconteceram como o sabá dos judeus de fato acontece. E que eram reuniões em que aconteciam os ritos das tradições, de diferentes tradições, magistas, diferentes tradições de escolas de mistério. Que elas eram escondidas de fato por questões de segurança
Em primeiro lugar, para que essas informações elas fossem passadas àqueles que de fato estavam preparados para fazer parte do sabá, para receber essas informações e para receber essas iniciações, e também para se proteger das perseguições. Afinal, na Idade Média, por exemplo, não se fazia esse tipo de cerimônia de conhecimento, tornando-as de conhecimento comum. Não era uma coisa aberta. Não era uma coisa que podia ser aberta. Afinal, quem fosse descoberto estaria em apuros. Pois bem. Só um instante. Pois bem. Ele diz que, falando sobre esses sabás, esses verdadeiros sabás, o Levi diz que a essas reuniões presidiam iniciados, que elas eram realizadas entre os dias de Mercúrio e Júpiter, ou seja, quarta e quinta-feira, e entre os dias de Vênus ou Saturno, entre sexta e sábado, e que nessas reuniões eles se ocupavam dos ritos de iniciação, trocavam sinais misteriosos, cantavam os hinos simbólicos, uniam-se por meio de banquetes e formavam sucessivamente a cadeia mágica pela mesa e pela dança. Ele descreve o que seria um ritual de iniciação, um ritual onde o neófito era de fato admitido no sabás, era de fato admitido aos mistérios. Ele vem descrevendo. O recipiendário do sabá devia ser levado à assembleia com os olhos cobertos pelo manto mágico, com o qual o envolviam inteiramente, faziam-no passar sobre grandes fogueiras e faziam ao redor dele ruídos espantosos. Quando descobriam o seu rosto, ele via-se rodeado de monstros infernais em presença de um bode colossal e monstruoso que ordenava de adorar. Todas essas cerimônias eram prova de sua força de caráter e de sua confiança nos seus iniciadores. Principalmente a última prova era decisiva, por se tratar de uma coisa humilhante e ridícula. Tratava-se de beijar respeitosamente o traseiro do bode, e a ordem era dada sem cerimônia ao neófito. Se recusava, cobriam-lhe a cabeça e o transportavam para longe da assembleia. Se aceitava, faziam-no girar ao redor do ídolo, e aí ele achava não uma coisa repelente ou obscena, mas o fresco e gracioso rosto de uma sacerdotisa de Isis ou Maia, que lhe dava um beijo maternal. Depois era admitido ao banquete. Ou seja, esse era o verdadeiro sabá, esse era o verdadeiro sabá dos iniciados, onde novas pessoas eram admitidas, onde os conhecimentos eram passados e onde esses conhecimentos eram afirmados. Através da troca de informação, através do fortalecimento da cadeia mágica. E o terceiro tipo de sabá, que ele diz que é de fato o sabá dos feiticeiros, são as assembleias loucas da magia negra, que é uma imitação do verdadeiro sabá, só que as informações trocadas são informações para evitar a perseguição e para, por exemplo, informações que servissem a propósitos de charlatanismo para adivinhação, por exemplo, já que adivinhos eram muito requisitados, e através dos seus poderes, da sua influência, podiam exercer poder verdadeiro, podiam exercer poder político, por exemplo, se eles soubessem de informações que eles pudessem tratar como adivinhação, além de realizar ritos abomináveis, ritos que envolviam tanto aqueles que fazem parte do sabá dos loucos, aqueles de usarem ferramentas que provocassem estados de loucura, quanto todo tipo de ritual, todo tipo de preparo que servisse para fins não louváveis, fosse para a morte de outras pessoas, ou para o controle de outras pessoas, para o domínio, o que quer que fosse, eram de fato reuniões dos feiticeiros, e não de magistas, não de magos, de fato, mas reuniões de feiticeiros. E é nesses rituais onde, de fato, direta ou indiretamente se adorava o diabo. Se diretamente, através da imagem do que se acredita
ser o diabo, se esses feiticeiros admitissem a existência do diabo. Se não, indiretamente, através da afirmação daquilo que seria de fato o diabo, que é a reunião de todas as coisas que fazem parte da vileza humana. Por fim, a adoração desse diabo e a possível evocação ou invocação desse diabo, já que o Levi diz que se a loucura ou a falta de razão humana consegue conceber um diabo, é claro que ela vai tentar entrar em contato, vai tentar evocar esse diabo, talvez conseguir favores desse diabo, como a gente já ouviu diversas histórias sobre pessoas que fazem pacto com o diabo. E o Levi, ele vai dizer aquilo que seria necessário para conseguir esse feito, para conseguir evocar essa imagem fantasiosa do diabo para qualquer fim que seja, o que seria necessário de característica para o magista e, inclusive, descreve um possível ritual de evocação do diabo, ao qual eu não vou colocar aqui, eu não vou me estender sobre ele, mas eu vou falar simplesmente sobre as características que o Levi diz que o magista deve ter para conseguir evocar o diabo. Em primeiro lugar, ele diz que para uma pessoa não enlouquecer na presença de tal figura abominável, que seria o pior que existe da humanidade, condensado em uma única figura, ele precisa já ser louco. Para admitir a existência de um diabo, ele tem que de fato ser louco, porque ele vai estar negando a própria razão. Em segundo lugar, ele precisa acreditar na existência do diabo. Ele precisa estar filiado, por exemplo, a uma religião que afirme a existência dessa entidade. Afinal, ele vai trabalhar para evocar uma egrégora com base em uma egrégora. Então, ele precisa fazer parte de um sistema de pensamento que admita, de uma corrente energética que admita a existência dessa figura para poder evocar essa figura condensada. Além disso, para evocar o diabo é necessário ter uma teimosia invencível, uma consciência endurecida no crime e acessível ao remorso e ao medo, uma ignorância verdadeira ou aparente, uma fé cega no que não é crível e uma ideia completamente falsa de Deus. São essas as características que alguém tem que ter para cometer a loucura de tentar evocar ao diabo. E o que fica claro na tentativa de fazer uma coisa dessa é justamente a loucura. Especialmente naqueles que tentam conseguir favores de uma entidade como essa. Em primeiro lugar, porque seria uma coisa muito mais poderosa do que ela e ele não poderia controlar. Em segundo lugar, porque seria como a ideia de vender a alma é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido você vender a sua alma para conseguir um favor que seja durante um tempo de vida e entregar sua alma para um sofrimento eterno, para uma servitude eterna a uma figura. O que é a vida humana dentro da eternidade? Absolutamente nada. É necessário realmente estar tomado pela loucura para se propor a fazer tal coisa. O rito que o Levi descreve, eu acho que não é interessante colocar aqui. Não existe nenhum propósito específico de descrever esse rito. Está lá no livro para quem tiver curiosidade. Mas todos os passos, todos os itens necessários, todos os passos tomados só afirmam a loucura. Afinal, o rito é justamente a afirmação da vontade do magista. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre esses dois capítulos. Agradeço, sinceramente, a presença de quem esteve aqui presencialmente, de quem esteve aqui ao vivo na apresentação da palestra. Quem estiver assistindo depois, muito obrigado também. Fica à vontade para comentar no tópico, no fórum. Vai acontecer o debate sobre os capítulos agora, mas o tópico vai ficar aberto para quem tiver colocações a fazer, para quem quiser acrescentar alguma coisa. O que eu estava dizendo, eu agradeço a quem esteve aqui presencialmente e a quem for assistir posteriormente a palestra. Vai acontecer o debate agora dos capítulos com quem está logado na apresentação, mas o tópico vai ficar no fórum
Aberto a quem tiver alguma coisa a acrescentar, quem quiser comentar a palestra, pode ficar à vontade. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário que não queira colocar no tópico especificamente, que não queira colocar público, pode mandar uma mensagem privada para o Ari no fórum, que sou eu vou responder. E é isso. Estamos abertos para os comentários. Fiquem à vontade. Malklord e Neil. Eu gostaria que o Neil comentasse, né, as impressões dele. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim. Eu não vou ter muito o que comentar agora, até porque eu perdi uma parte da palestra, mas depois eu vou assistir e vou complementar no fórum. O que eu tenho para dizer agora é só o Baphomet ser uma representação do próprio agente mágico, que a alquimia coloca ele representado na forma de um triângulo voltado para baixo, um triângulo símbolo da água, e dentro desse triângulo tem o Sol e a Lua, o símbolo do enxofre e um globo crucífero. E eles estão distribuídos de uma forma que dá a sensação que é um rosto. E como o rosto é formado por um triângulo invertido, ele tem um rosto de um bode. Sobre a cabeça tem o símbolo do tal, que fica muito semelhante aos chifres. Então, o Canelli mesmo coloca em alguns dos livros dele imagens em casas construídas com simbolismo alquímico, onde essa figura do Baphomet é representada dessa forma, porque é uma alusão ao Mercúrio, e o Mercúrio tem uma forte ligação com o conceito de luz astral. Ele até coloca no início do capítulo 15 do ritual essa versão. Ele fala brevemente dizendo o ídolo barbudo dos alquimistas. Eu acredito que seja isso que ele está se referindo. Por agora, o que eu tenho para dizer é isso, mas depois eu vou reassistir a palestra e aí eu faço um comentário no fórum. Ok, muito obrigado, Neil. Mas de fato, até porque essa é uma representação do Baphomet. E existem diversas outras representações. Essa é uma figura bafomética, como ele disse. Não é apenas essa possibilidade. Mas eu acho que eu ainda estou ouvindo você. Então era isso. Bom, obrigado, Nil, pelas considerações. E como eu estava comentando, né, antes da palestra propriamente dita começar, seria um tema espinhoso por conta do que ele traz, né, da aura que ele traz, né? Se você não vê o cerne do que está sendo dito, algumas pessoas, e tanto que ele começa com uma advertência, né? O dogma, né? Se você não está pronto, enfim, fecha o livro agora, vai fazer outra coisa, enfim, né? São as diferentes advertências que Levi dá ao longo da obra, né? E ele começa este capítulo dando uma advertência, né, para o leitor, né, incauto, que vai se prender exatamente ao dogma, vai se prender exatamente a roupagem externa daquilo que vai ser colocado, mas, como ele mesmo disse, nós nos propomos a entender, né, o que viria a ser a magia de fato, o que viria a ser o processo magístico, o que viria a ser exatamente o entendimento dessas leis. Nós precisamos sim nos arvorar no entendimento daquilo que é a deturpação da lei, né? O primeiro questionamento que ele vai fazer é exatamente sobre a existência ou não do diabo.
O engraçado é que ele começa o Dogma Ritual contando, na introdução do Dogma Ritual, contando a história de Lúcifer, né? É completamente contraditório se você for parar para pensar, mas é a afirmação de que se você acredita em um Deus absoluto, como foi muito bem colocado, Aren, né? Se existe um Deus absoluto, imaginar que existe uma força de igual potência a este Deus, que é bondoso, que é pura bondade, justiça, imaginar que existe uma força de igual potência capaz de contrariar os desígnios de Deus, bom, então ele não é Deus, ele não é absoluto, e acreditar na existência do diabo seria acreditar na existência de Deus. E como ele mesmo coloca, se Deus é a existência por excelência, o diabo tem que ser a não existência. Ou seja, ele não deve existir. Ele não tem que ter existência. E, na verdade, como você colocou muito bem, ele é a personificação, ele é o acúmulo, né, de formas, pensamentos da humanidade equivocada. Ou seja, ele seria a corporificação, digamos assim, né, de todos os instintos baixos da humanidade. Não é à toa que ele é animalesco, né? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante de ser abordado. E que, sinceramente, me deixou muito feliz a sua palestra. Ela foi bem consciente, muito bem coesa, muito bem amarrada ao propósito que a gente vem desenvolvendo no fórum, né? Que é de esclarecer e desmistificar, né, essa aura que as pessoas têm acerca do fantástico, acerca do que vem a ser magia, do que vem a ser Deus, do que vem a ser o diabo, do que vem a ser... Eu costumo brincar, né, com os Harry Potters de plantão, né, que gostam de evocar os demônios da Goethe, sem muitas vezes entender o que vinham ser essas forças, o que vinha ser esse Deus, né? Enfim. Tratando do ponto, só um momento, quer falar alguma coisa, Ari? Não, foi acidente. Tá, ok, sem problema. Bom, então eu acho que pensando nessa ideia, um resumo básico, né? Se existe uma potência de igual poder a Deus, é assumir que ele não é tão absoluto assim, logo ele não é Deus, né? A gente tem alguns textos, né, que falam sobre isso, então é importante pensar nesse sentido de que, assim, acreditar na existência do diabo é fazer uma ideia falsa de Deus, como ele encerra o capítulo do ritual. O que é o diabo, né? E é uma definição, porque assim, é uma imagem, o diabo é uma alegoria da representação do grande agente mágico, né? Ele reitera isso ao longo do livro diversas vezes, inclusive ele coloca a imagem, né, do conto, né, de quando Lúcifer se separa de Deus, né, para dar essa ideia do agente mágico, inclusive colocando a ideia de como a própria humanidade que se apartou da unidade e buscou a multiplicidade, ou seja, a queda, o mito da queda é nada mais nada menos da humanidade do Adam Harishon, né, se separando da unidade e cortando esse cordão, né, que ligava, né, a humanidade à unidade. E quando, né, se percebe exatamente esse processo de queda, né, de deturpação do ser humano, e é preciso que ele mergulhe nas trevas, ou seja, que ele entenda, ele tenha o comparativo entre trevas e luz, para que ele possa retornar mais uma vez à casa, mas dessa vez não de uma maneira inconsciente, né, mas sim de uma maneira muito consciente, muito sabedora do bem e do mal, como é colocado no mito da Gênese, né, eis que agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal. Então é exatamente esse mergulho nas trevas que o homem faz, né, que a humanidade faz, para compreender o que é a luz e retornar de maneira consciente, né? Porque antes a ligação ela era inconsciente, a criatura era ligada ao Criador de maneira inconsciente,
E os cabalistas, a gente já conversou bastante sobre isso, mas os cabalistas, eles exemplificam isso muito bem através do desenvolvimento, né, o desenvolvimento humano, a quebra do Kli e consequentemente, o mergulho na multiplicidade e o desenvolvimento de uma consciência de unidade que a criatura passa a ter. E o diabo, ao longo do tempo, ele veio ser exatamente essa exemplificação dos instintos inferiores do homem, né? Não é à toa que ele é conhecido como a tentação, como você mesmo colocou, né? Como o pai da mentira, como aquele que é a deturpação de todos os instintos positivos, né? De tudo aquilo que é positivo no homem, e tudo que é instintivo é derivado ao diabo, né? E a gente precisa entender que, na verdade, essa ideia dualista do mundo, né, onde existiam divindades dualistas, ela surge com o zoroastrismo, né, com a Ahura Mazda e Arimã, né, que seriam os gêmeos que nascem de uma unidade, né, e que passam a ser a representação das trevas e da luz do nosso mundo, e que, desenvolvendo-se, né, o monoteísmo ao absorver o zoroastrismo, né, o monoteísmo, digamos assim, nascente, que viria a ser, né, exatamente o que daria origem ao judaísmo, né, ao islamismo e ao cristianismo. Essas três religiões, elas em algum momento lá atrás, né, na Pérsia, exatamente no momento da expansão persa, o zoroastrismo ele passa a ser bastante conhecido, e as ideias, né, de Ahura Mazda e Arimã, elas são pulverizadas e são convertidas nada mais em Deus e o diabo, né, como esse jogo de forças que disputam a atenção do ser humano, né, e promove ou coisas boas ou coisas ruins. Sendo Ahura Mazda o promovedor de toda a bonança, de toda a benevolência, e Arimã, a sua contraparte, o seu irmão gêmeo, né, sendo o promovedor de todo o mal, de toda a desordem, né. E é engraçado pensar que as representações dos deuses e de outros povos, eles acabam se tornando signos para demônios, né. Não é à toa que os 72, né, os supostos demônios que Salomão aprisionou numa urna de bronze, né, seria exatamente uma representação, se você for ver, são representações de deuses pagãos, né, que são transformados em demônios unicamente porque era preciso sobrepujar, inclusive, as crenças dos outros povos, né. Então, esses povos, eles são absorvidos e demonizados e acabam sendo uma forma de subjugação, inclusive pela fé. Passando sobre esse tema, né, e entendendo, né, que a origem do mal, na verdade, né, o diabo ele seria exatamente o mau uso do agente mágico conduzido por uma vontade perversa, como foi bem colocado, a gente parte por os sabados feiticeiros, e ele, fazendo uma análise, né, o sabá ele vem do Shabat, né, que é a reunião que os judeus faziam, né, para receber, né, o Ruach Kodesh, ou seja, o Espírito Santo. Digamos que as famílias, né, o sábado, por ser um dia sagrado, né, porque no sétimo dia Deus descansou. Shabat exatamente vem de sábado, né, ou seja, exatamente o dia em que Deus descansou da sua criação. E assim também faziam os judeus, e fazem até hoje, né? No sétimo dia, eles descansam, eles não praticam atividades comerciais, eles não fazem esforço, eles não arrumam a casa, eles devotam esse dia ao Criador, né? Eles trabalham para receber o Espírito de Deus no sábado, e, portanto, obviamente, os judeus, como mestres, né, do conhecimento, principalmente a parte mais mística, né, do judaísmo, né, os cabalistas, digamos assim, essa parte que busca entender o espírito da Torá, e não somente o que está escrito na Torá, mas o que permeia o entendimento dos mundos além da matéria, né, eles se reuniam, sim, no sábado para falar do Criador, para falar das maravilhas da criação,
e era uma reunião mística de fato, né? E por serem extremamente reservados, como foi bem colocado, existia especulação acerca do que viria a ser essas reuniões, né? E, obviamente, toda vez que um povo é dominado, assim como os judeus foram dominados durante diversos momentos da história, né? E isso era demonizado, era visto como algo ruim, algo negativo, e existia as especulações, né? E aquela velha história, né? A especulação leva ao engano, né? A suposição leva exatamente a inventarmos coisas acerca daqueles indivíduos, né? Porque como eu não consigo fazer parte daquele grupo, o que eu preciso fazer é denegri-lo para que ele deixe de ter tanta importância assim, né? E aí nós temos a ideia do Bafomé como um pantáculo, né? Ou seja, uma má interpretação do que viria a ser o Bafomé gerou todas as atrocidades que nós conhecemos, inclusive sendo os templários acusados de heresia, né? Por conta, obviamente, que houveram motivações político-econômicas voltadas, né, para esse processo, mas foi utilizado o culto ao Bafomé como uma desculpa para as atrocidades, como tantas outras coisas foram utilizadas como desculpa para as atrocidades ao longo da história. Falando sobre os 3 tipos de sabá, um é derivado da especulação, da ideia fantasiosa que as pessoas têm acerca do que viria a ser essa reunião. O segundo seria, de fato, essa ideia de compartilhamento, né, dessas reuniões místicas onde os indivíduos eles compartilham determinadas situações. Seria mais ou menos como trabalhos fechados de ordens e que eram mal interpretados e que gerava, né, essa ideia fantasiosa. E existia a deturpação, que foi exatamente o terceiro ponto que foi muito bem colocado, que o Levi ele faz descrições, na minha opinião, inclusive desnecessárias em alguns momentos, né? Eu acho que não precisava entrar em determinados níveis de detalhes, mas ele coloca exatamente para você perceber a que nível o ser humano está para chegar até aquele ponto e fazer determinadas coisas, né? Primeiro, era preciso ter recursos para poder fazer aquilo, né? Para poder reunir os elementos necessários para fazer uma cerimônia como aquela que é descrita. E segundo, que era preciso realmente estar nos mais baixos níveis da degradação humana para você conseguir executar sem nenhum tipo de titubeio, né? E, obviamente, as energias que serão evocadas naquele momento vão gerar as consequências, né? Porque o crime que são os crimes que são cometidos para execução de rituais como esses são realmente degradantes e levam o ser humano à sua ruína, né? Não à toa muitas pessoas ficaram de fato loucas, de fato participando de um processo obsessivo extremamente complicado por participar de reuniões como essa, né? Ao longo de algumas discussões que a gente já teve por aí com algumas pessoas, né, você percebe completamente o desvairo dessas pessoas, como elas são completamente fora da realidade, pessoas que participam de determinadas reuniões, são pessoas completamente desequilibradas emocionalmente, mentalmente falando, né? Pessoas que acreditam em coisas extremamente absurdas, né? E que se creem dominadoras, detentoras de poderes sobrenaturais. Eu não duvido que grandes magnetizadores e que pessoas com conhecimento raso de determinadas práticas podem causar alguns efeitos físicos, de fato, em rituais como esses, né? Mas o tipo de energia que se aborda, né? E os resultados e as consequências desse tipo de reunião vão fazer com que o indivíduo se afunde num buraco que ele não consegue sair, né? Ou que se ele conseguir sair, ele vai sofrer muito, ele vai penar muito para que ele consiga sair. E aí eu acho que você fecha com chave de ouro, abordando os pontos do que seria necessário para evocar o diabo, e você percebe que é completamente um ser completamente desprovido do que viria a ser, de fato, que nos classifica como seres humanos, né? Seriam seres completamente equivocados, que não compreendem, de fato, nada das leis,
né, e pelo contrário, serão subjugados pelas leis e sofrerão as consequências. Consequências, mas o aprisionamento a essas forças não são não são salutares, né? Geram realmente um desconforto e, e a gente em algumas oportunidades de alguns trabalhos, a gente percebe exatamente o poço em que esses indivíduos se colocam, né? E para sair é um pouco complicado. Eu acho que a palestra foi muito boa, muito bem colocada, muito bem conduzida, né? E conseguiu sim trazer a essência do que estava sendo colocado pelo Levi, né? E de fato a preocupação de não abordar os detalhes que Levi coloca são pertinentes, até porque determinadas coisas a gente precisa saber que elas existem para saber como conduzir, como, digamos assim, evitar determinadas coisas, né? Mas para o objetivo da palestra atendeu muito bem e eu parabenizo e agradeço pela disponibilidade em contribuir conosco, né, com a sua palestra. É isso. Eu te agradeço, sinceramente. É uma oportunidade de estudar mais profundamente o livro pelos esclarecimentos. As discussões aqui sempre são muito interessantes, sempre são muito legais. É realmente um momento de compartilhar, de ter mais experiência, colocando um ponto de vista, que não tem conhecimento de outras fontes colocando, acrescentando ao que foi dito, é muito legal. E você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, por enquanto não. Tá certo. Então acho que podemos encerrar por hoje, né? Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê no tópico referente à pauta. Boa noite também. Boa noite.